Olá pessoal, sou o professor Luiz Ferrareto e eu estou aqui hoje para trazer uma aula para vocês sobre multiplicação e divisão, mas dessa vez atuando como operações inversas. Então, roda a vinheta. Então, gente, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver como aplicar as operações de multiplicação e divisão de forma reversa. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação, através de uma divisão eu vou chegar em um determinado resultado. E se eu tiver uma divisão, obviamente, através de uma multiplicação eu vou encontrar determinado resultado, certo? Olha só os seguintes exemplos que eu trago aqui para a gente. Eu tenho 3 vezes 200 igual a 600. Então, o caminho inverso ele funciona. Ele pode ser 600 dividido por 3 igual a 200. Da mesma forma que 2 vezes 128 é igual a 256. Então, para a gente fazer o caminho reverso, a gente pega o 256, divide por 2 e obtém 128. Tá? A gente pode, então, estabelecer o seguinte quadrinho aqui. Ó. No caminho de ida, quando eu multiplico, eu obtenho um resultado, ou seja, 200 vezes o 3 é igual a 600. E para voltar, eu divido pelo mesmo número. Então, 600 dividido por 3 é igual a 200. Da mesma forma que o 128. 128 vezes o 2 dá 256. Os 256 dividido por 2 dá 128. E tem uma outra relação que não está escrita aqui, que seria o 600 dividido pelo meu 200, que daria o 3, certo? E, da mesma forma, o 256 dividido por 128 daria o 2. Então, pessoal, para a gente entender melhor essa parte de relações inversas, tá, das operações de multiplicação e divisão, a gente vai ter que relembrar as duas operações que a gente via antes. Quem são elas? As multiplicações e as divisões. Vou começar com a multiplicação aqui. Tá? Multiplicação, no caso, 20 vezes 25 igual a 500. A gente vai precisar saber o nome desses caras para depois estabelecer as nossas relações inversas. Quem eram eles? O 20 era um fator. O 25 recebia o nome também de fator, então a gente tem dois fatores. E o 500 quem era? O 500 era o nosso produto. Dando sequência então, né, pessoal, vamos ver que a partir da relação que a gente acabou de nomear, 25 vezes o 20 igual a 500, a gente tem as seguintes relações inversas aqui. 500 dividido por 25 vai ser igual a 20. Ou o meu 500 dividido pelo 20 dá igual a 25. Repara que o 500 agora, de produto, ele virou o quê? Ele virou dividendo. O 25 de fator virou quem? Virou divisor. E o 20 de fator, ele virou quociente. Ou aqui no outro caso, né, no 500 dividido por 20 igual a 25, a gente tem que o 500 ele veio de produto sendo dividendo. O 20 veio de fator para ser o nosso divisor. Sendo o nosso divisor, o 25, que lá também era fator, virou quem? Virou o quociente. Então, anota aí no teu caderno que, partindo da multiplicação, certo? Quem era fator vira divisor ou quociente, mas não vira dividendo, certo? E quem era produto vira apenas o dividendo. Vamos ver assim, ó, vamos ver esse exemplo que eu trouxe aqui, ó. 19 vezes alguém vai ser igual a 437. Quem é o 437? O 437 ele é o nosso produto aqui. Então a gente tem que lembrar da relação que a gente acabou de escrever no nosso caderno, que 437, se ele é produto, ele vai para outra relação sendo dividendo. Se ele é o dividendo, então eu tenho 437 dividido por alguém igual a 19, ou eu vou ter 437 dividido por 19 igual a alguém, tá?
que a gente tem que fazer então para achar esse número? A única relação que eu tenho completa aqui é 437 dividido por 19. Vamos fazer ela aqui no cantinho para achar o número que a gente está procurando. 437 dividido por 19. Começo dividindo da esquerda para a direita, como a gente sempre fez. E o primeiro número que me veio é o 2. 2 vezes 19 dá 38, que eu vou subtrair desses 43 aqui. 43, 3 diminuindo do 8 não pode, eu pego emprestado, esse aqui vira 3. E esse aqui fica 13, fico com 5, 3 menos 3, 0. Baixei o meu 7 que está ali. 57 dividido por 19 dá 3. 3 vezes 9, 27. Vai o 2 aqui. 3 vezes 1, 3. Mais o 2, 5. Então deu o meu 57, que eu vou subtrair de 57. Vai dar 0, 0 aqui. Fechou. A minha resposta, nesse caso, é o 23. Vamos ver um novo exemplo aqui agora, tá? Mas vamos ver vindo a partir de uma divisão. No caso aqui, ó, 32 dividido por 4 igual a 8. Tá? Repara que a gente pode estabelecer as seguintes relações aqui. Ó. 4 vezes 8 é igual a 32, ou 8 vezes 4 é igual a 32. O 4 é um dos nossos fatores, o 8 é um dos nossos fatores também, e o 32 é o nosso produto. Repara lá em cima, tá, que o nosso 32 antes ele era o dividendo, e o dividendo aqui embaixo ele virou produto. Vamos ver a outra relação que dá para formar ali, que seria 8 vezes 4 igual a 32, então. O 8 virou fator, certo? Ele era um quociente, virou fator. O 4, que era o divisor, virou um fator também. E o nosso 32 continuou sendo um produto. Então eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês o seguinte: partindo da divisão, certo? Nós vamos ter as seguintes relações. Quem era divisor vira quociente ou fator, mas não vai virar produto. E quem era o dividendo pode virar apenas o produto, certo? Visto as nossas considerações, então, galera, a gente vai fazer aí um exemplo. Vamos ver o seguinte caso, ó. 270 dividido por alguém é igual a 45, certo? A gente tem que descobrir quem é esse alguém aqui. É muito comum das pessoas fazerem a seguinte conta aqui, ó. Pega o 270 e multiplica por 45. Vai lá, dá todo um trabalhão, dá zero, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 2, 10. Mais o 3, 13. E aí passa para o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Esquece esse 13, sobe um 2. 4 vezes 2, 8. Mais os 2, 10. E aí tu foi lá e achou esta resposta aqui. 11, né? Sobe 1, 2, 1. Tu achou 12.150 de resposta. O que eu tenho para te dizer? Eu tenho para te dizer que isso aqui está errado, gente. Isso aqui está errado. E por que que isso está errado, gente? Por causa da seguinte relação, ó. O 270, ele é o dividendo, certo? E a gente viu que o dividendo, quando a gente vai aplicar a inversa, ele acaba sendo quem? Ele é o produto, tá, da inversa. Aqui a gente não fez isso. Esse alguém que eu estou procurando, ele é um divisor, certo? Se ele é um divisor, ele tem que virar um dos fatores. E aqui a gente não fez isso também. E o 45, que foi o único que a gente tratou direitinho, que ele era o meu quociente, eu poderia tratar ele como fator. Ok, então a gente tratou como fator aqui o 45 e o 270. E é isso que está errado. A gente tem que tratar o dividendo como sendo um produto. Por isso que a gente errou a conta. Como é que faz então, professor? Vamos lá. O 270, eu tenho que pensar ele da seguinte forma. Eu tenho que pensar se ele é o dividendo aqui, então é ele dividido por alguém igual a 45. Então, eu tenho que pensar que 45 vezes
alguém vai me dar os 270, certo? Ah, mas e agora, professor, como é que eu faço? A gente pensa, então, da forma inversa. Se o 270 tem que se tornar um produto, para a gente saber quem é o cara que falta nessa lacuna aqui, a gente vai pegar os 270 e vai dividir ele por 45. Quanto é que dá isso aqui? Bom, eu vou tentar fazer aqui do lado. Eu acho que dá entre 5 e 6. Eu vou começar com 5. 45 vezes o 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 4, 20. Mais os 2, 22. Faltou um pouco, né, gente? Vamos tentar pelo 6, então. 45 vezes o 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. Olha aí quem apareceu. Os meus 270. Então aqui dá 6. Vem para cá 270. Negativo. E todo mundo zerou, fechou a conta. A resposta que eu queria ali, então, é o meu 6. Repare, então, que 270 dividido por 6, agora sim, cada um no seu lugar, é igual a 45. Para finalizar, gente, eu trago aí para nós esse seguinte probleminha aqui, onde a gente vai ter que utilizar o conhecimento, tá? Que a gente viu na aula de hoje de multiplicação e divisão como operações inversas, tá? Vamos ver ali, ó. Vamos ler o problema. Lourdes dispõe de 4 caixas de bombons, com 36 bombons cada uma, e vai distribuí-los igualmente entre seus sobrinhos. Como cada um deles recebeu 24 bombons, pergunta-se quantos sobrinhos Lourdes possui. Bom, para resolver o problema, primeiro a gente tem que saber quantos bombons a Lourdes conseguiu distribuir, certo? Vamos ver então. Isso, para achar essa quantidade de bombons, a gente vai pegar o 36 e vai multiplicar por 4. Porque 4 caixas de bombons com 36 cada uma. Então a gente vai descobrir quantos bombons a Lourdes tem para distribuir. Isso aqui dá 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 3, 12, mais os 2, 144. Então agora vamos aplicar o conhecimento de operação inversa que a gente tem. A gente tem o quê? A gente tem que a Lourdes vai distribuir esses bombons, então de forma que 24 bombons vezes alguém sejam 144 bombons no total. Certo? Como é que a gente faz isso então? Dividimos os 144 pelos 24. 144 dividido por 24. Quanto é que dá isso aqui? Vamos ver. 6 vezes 4, 24, 6. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Mais os 2, 144. Menos aqui, 0, 0, 0. Fechou. Então, qual é o valor que vai aqui nessa lacuna? Vamos trocar a cor da caneta. O valor que vai aqui nessa lacuna é o 6. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Tá? Deixo aqui para vocês o meu muito obrigado. Lembrando que a gente sabe o quanto é difícil estar estudando sozinho durante esse período. Sabendo que vocês passam muita dificuldade só com o papel para ler. Né? Então a gente está fazendo aí o que pode para ajudar vocês, porque vocês não estão sozinhos. Certo? Espero que possamos nos ver na próxima aula.